Richard Gere acha extraordinária esta experiência da cultura e da civilização tibetanas, baseada no altruísmo total, um fazendo pelo outro. I do it for the other. Na virada do século XX, havia mais de 6.000 mosteiros no Tibete. Um quarto da população entrava para ordens religiosas, para uma vida celibatária e devoção espiritual. Era uma fonte de grande orgulho para cada família ter pelo menos um filho entrando para o sacerdócio, geralmente antes do seu 5º aniversário. Este era o mundo no qual o 14º Dalai Lama nasceu. Ele conta que era tratado como um garoto preguiçoso. Eles sempre tinham que vencer. Mas quando ele competia, ele sempre vencia. Algumas vezes ele se sentia tão infeliz que às vezes chorava. Mas eles não se importavam com quem ele era. O treinamento durante a preparação do jovem Dalai Lama para assumir o manto de líder espiritual supremo do Tibete era rigoroso. Incluía lógica, arte tibetana, medicina, poesia e filosofia. Ele tinha que decorar milhares de linhas das escrituras budistas e meditar durante 4 horas todos os dias. 75% da receita do Tibete era gasto em educação para o sacerdócio e na manutenção de suas instituições religiosas. Os mosteiros permaneciam no coração da cultura tibetana, tanto como templos de adoração, como instituições de educação superior. Eram a Harvard e a Yale do Tibete. Os grandes centros de aprendizado, com enormes bibliotecas de conhecimento, tanto espiritual como acadêmico. Muitos milhares de textos tibetanos foram traduzidos. Novos tratados em medicina, astrologia e psicologia foram publicados, levando aos debates mais complexos sobre o tempo e o espaço. Apesar de todo o seu aprendizado superior, o Tibete não tinha imprensa mecanizada. Todas as impressões eram feitas com blocos de madeira. O Tibete desafia todas as noções convencionais da civilização moderna. Intelectualmente avançado, espiritualmente sofisticado e ainda, sob vários aspectos, inegavelmente primitivo. No Tibete, até mesmo a roda, símbolo notório do progresso, era usado inicialmente para fins religiosos. Rodas de oração, pequenas e imensas, giram incessantemente, contendo centenas de milhares de invocações. Cada giro é um tipo de Ave Maria budista. O historiador Tashit Sering diz que ao invés de guardarem suas fronteiras, se dedicaram a ensinar e a aprender. Ao invés de realizar invasões, construíram mosteiros. Canalizaram toda a energia de suas mentes para a contemplação da compaixão, a inconstância e a natureza da vida e da morte. E então o mesmo povo que estava pronto para lutar e morrer nas guerras, agora se entregava inteiramente a assuntos espirituais. Sob muitos aspectos, o início da vida de Tenzin Gyatso foi semelhante a milhares de noviços se preparando para o sacerdócio. Exceto por um detalhe essencial. Ele era o 14º Dalai Lama, o novo rei divino do Tibete. Incapaz de vagar nas ruas de Lhasa, como os outros garotos de sua idade, o jovem Dalai Lama subia no telhado da Potala com um telescópio para observar o reino que ele tinha nascido para governar. Além das ruas estreitas de Lhasa, ele alcançaria as origens do outro Tibete, o Tibete de grandes espaços vazios, o Tibete dos nômades e dos comerciantes. Nos anos anteriores às viagens marítimas, todo o comércio com o Oriente era feito por terra.
As fabulosas rotas da seda corriam de Veneza para Pequim com caravanas de camelos carregando louças, peles, espelhos, corais vermelhos, sal, sedas, especiarias e tapetes. O Tibete estava no cruzamento das estradas da Ásia Central. E os tibetanos se tornaram perfeitos comerciantes, comprando e vendendo qualquer coisa de valor. Mas o produto mais importante que os tibetanos comercializavam era a religião e a força espiritual de seus sacerdotes. Tashit Sering diz que durante 800 anos, o Tibete não contou com um exército para protegê-lo. Durante 800 anos, o território, a religião e a cultura do Tibete foram defendidos por meios espirituais. Os lamas tibetanos e os altos sacerdotes se tornaram as figuras mais poderosas e respeitadas na Ásia Central. Os reis de países vizinhos, como o imperador da China e o Khan da Mongólia, se tornaram discípulos dos lamas tibetanos e, em troca, eles prometeram proteger o Tibete das invasões. Durante séculos, os tibetanos tinham sido viajantes intrépidos, realizando jornadas que exigiam enorme coragem e grande resistência. Mas para os budistas, a jornada mais importante era aquela que eles fariam depois da morte. Estamos perto da fronteira da Índia e do Tibete. Monges budistas guiam os pranteadores para uma cremação. O cadáver é colocado em posição fetal. Os ritos fúnebres diferem, mas a morte une todas as culturas na experiência universal da tristeza. A cremação é apenas uma das maneiras em que os corpos mortos são dispostos. Outra maneira é chamada enterro a céu aberto. O corpo do falecido é levado para um local especial. Depois é cortado em pedaços e deixado para os pássaros. No Ocidente, isto parece chocante. Para os budistas tibetanos, é um último ato de caridade deixar uma matéria agora sem valor ficar para o benefício de outros, neste caso, os abutres. A cerimônia de uma semana da Kalachakra está quase no fim. Resta um ritual. A grande mandala está terminada. Para os 40 mil peregrinos que estão aqui, pode não haver privilégio maior do que ver a mandala da Kalachakra. Eles esperam pacientemente na fila. Pode levar dias para que todos eles tenham a sua vez. Mas comparecer a este sagrado ensinamento para finalmente ver a mandala da Kalachakra será a culminância de suas vidas religiosas. É como ganhar um lugar num barco salva-vidas espiritual deste mundo para o outro. Ver esta fabulosa roda do tempo equivale para os budistas a uma peregrinação a Meca ou uma audiência com o Papa.
Todo budista passa a vida inteira se preparando para a morte. Esta é a sua maneira de acertar a inconstância de todas as coisas. E da mesma maneira, ao longo dos anos, o Tibete sempre previu a inevitável destruição de sua própria civilização. O genocídio aconteceria em Shangri-La. Um holocausto quebrando a paz e o silêncio de um mundo que mal conhecia o som de uma máquina e não se importou com as armas de fogo. Um país que florescia imperturbável num canto esquecido da história foi sacudido para o presente, jogado no seu pior pesadelo. O ano é 1949. China, a nação mais populosa da Terra, seu sólido exército, endurecido pelas guerras e equipado com as mais modernas armas de guerra, invade seu indefeso vizinho. Citando brigas territoriais muito antigas, os chineses rapidamente conquistam o que eles chamam de a Casa do Tesouro do Oeste. Ao longo dos anos, os monges tibetanos foram bem-sucedidos em repelir a agressão chinesa, comercializando poder espiritual e bênçãos para a paz e proteção. Mas no fervor revolucionário do novo Estado comunista da China, a religião é considerada um veneno. E o Tibete, uma sociedade retrógrada e supersticiosa que precisava de reeducação. Em 1933, 16 anos antes da invasão chinesa, o 13º Dalai Lama tinha previsto a destruição de sua cultura única e complexa. Ele disse: se não tivermos coragem para defender o nosso território, nossos líderes espirituais podem ser exterminados sem deixar rastro. A propriedade e a autoridade de nossos lamas e monges reencarnados podem ser expulsas. Nosso sistema político desaparecerá sem deixar nenhum vestígio. A propriedade de nosso povo será confiscada e o povo será forçado a ser escravo. Todas as coisas vivas terão que suportar intermináveis dias de sofrimento e serão dominadas pelo medo. Este tempo virá. Depois de 10 anos de ocupação chinesa, o Dalai Lama decidiu que ele não tinha outra escolha a não ser deixar o Tibete. Em 1959, sob a proteção da noite, o Dalai Lama, sua escolta e cortesãos fugiram da Cidade Santa para a Índia para nunca mais voltar. Ele tinha apenas 23 anos de idade, mas já tinha testemunhado as maiores mudanças que o Tibete havia experimentado em sua história longa e pacífica. 100 mil tibetanos se seguiriam pedindo asilo na Índia, mas deixando 1 milhão que morreria com as atrocidades e a escassez que viriam. O Sr. Norbu diz que hoje, o que se sabe da versão tibetana do Holocausto é extremamente impreciso. Não é igual aos nazistas. A informação que temos sobre o que aconteceu aos judeus nos campos de concentração, tivemos principalmente depois da guerra, quando os arquivos do Reich puderam ser abertos e estudados, quando os soldados aliados visitaram os campos e quando os túmulos foram abertos. Mas nada disso aconteceu no Tibete. Ani Panchen hoje é uma freira budista. Seu pai era o chefe da região de Gonjo, no noroeste do Tibete. Após sua morte, ela assumiu o comando da resistência local e lutou bravamente até ser capturada.